Oi apresenta. Logo com forma geométrica irregular, em tons de verde e amarelo com as bordas arredondadas. Patrocínio: Oi, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização: Coeficiente Artístico Soluções em Arte. Correalização: Oi Futuro e Museum. Logo da Polus Hub. Título: Fomento e financiamento para instituições culturais. Lia Baron e Marcelo Veloso são vistos em pé de frente, do quadril para cima. Na lateral direita está o intérprete de Libras, que é um homem negro careca de bigode e barba pretos. Ele usa camiseta e calça pretas e óculos de grau. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao workshop Fomento e Financiamento para Instituições Culturais, oferecido gratuitamente pelo programa Polus Hub. Meu nome é Lia Baron, sou consultora, gestora e pesquisadora em políticas culturais. Sou uma mulher de pele clara, olhos verdes e cabelo claro também. Estou vestida de vermelho. Eu sou Marcelo Veloso, consultor e gestor em políticas culturais e economia criativa. Sou um homem de pele clara, barba e cabelo grisalho, estou usando uma camisa rosa clara e uma calça bege. Estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento sobre fomento e financiamento para instituições culturais e algumas experiências e práticas ou ideias ao longo desta videoaula. Texto: Tópico 1. Sustentabilidade financeira de instituições culturais. Antes de falarmos sobre fomento e financiamento, é importante a gente tocar num ponto crucial: a sustentabilidade financeira de uma instituição ou de um equipamento cultural. Sustentabilidade financeira. Quando se pretende avaliar a sustentabilidade financeira de equipamentos culturais, a primeira tarefa é tipificar suas despesas comuns. Em geral, as principais despesas são com pessoal, que significa folha de pagamento, funcionários, servidores terceirizados e outros. A manutenção do equipamento, que são as contas de energia, gás, compra de insumos, pintura, etc. E, por fim, a programação, que é a realização de atividades artístico-culturais. A segunda tarefa é precificar as despesas e calcular o custo básico. Quanto custa um equipamento cultural em um ano? Esse é o cálculo que deve ser feito. Por outro lado, também é preciso tipificar e precificar as receitas internas comuns de um equipamento cultural. Quanto entra de dinheiro é uma pergunta que precisa ser colocada. As receitas costumam ter as seguintes fontes: bilheteria, que é a venda de ingressos, as vendas que são feitas em café, restaurante e lanchonete e, por fim, as vendas em lojas. A surpresa que a gente tem quando bota os dois totais lado a lado vem de constatar o desequilíbrio financeiro. A conta não fecha. Texto: A conta não fecha. Em geral, os equipamentos culturais, especialmente os centros culturais, os museus e as bibliotecas, não são, do ponto de vista financeiro, autossustentáveis. Ou seja, não geram em receitas próprias a quantidade de dinheiro necessário para os custos de seu funcionamento. Para se ter uma ideia, no Louvre, em Paris, um dos museus de maior visitação do planeta, a arrecadação da bilheteria corresponde a aproximadamente 5% das receitas. Então, falta 95% para fechar a conta. Ou seja, não é apenas de bilheteria que sobrevive um equipamento cultural. E nem sempre a exploração de espaços comerciais, como um café, um bistrô ou mesmo uma loja de venda de souvenirs, é lucrativa o suficiente para fazer a conta fechar. Então, como sustentar o equipamento cultural? De onde vem o recurso para manter um espaço funcionando? Na maioria dos casos, a sustentabilidade do equipamento vem da composição de recursos vindos de fontes diversas. São verbas que se complementam para garantir a manutenção e a programação do equipamento. É sobre a tipologia dessas fontes externas que vamos começar a falar agora. Texto: Tópico 2. Mantenedores. Primeiro, é importante destacar que a maior parte dos equipamentos culturais, ao menos na nossa realidade, é provido por uma instituição parceira, uma instituição mãe, a instituição mantenedora ou o mantenedor. A instituição mantenedora pode ser tanto pública quanto privada. No âmbito público, por exemplo, estão as secretarias municipais e estaduais de cultura, que mantêm seus teatros, museus, casas de cultura.
O Ministério da Cultura, que dentre suas atribuições tem a manutenção dos museus públicos sob a gestão do IBRAM, ou outros órgãos públicos, como o Banco do Brasil, que mantém o CCBB, por exemplo. Em geral, os equipamentos públicos são geridos diretamente pelo órgão gestor, com custeio integral, pelo orçamento público ou em parceria com as organizações sociais, o que pode significar tanto o custeio integral pelo orçamento público, quanto a corresponsabilização dos custos do equipamento com parte do dinheiro proveniente do orçamento público e outra parte a ser captado pela organização parceira. Hoje, o fundamento para a realização dessas parcerias é o MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, estabelecido pela Lei 13.019 de 2014. O que ocorre é uma parceria para a cogestão do equipamento público de cultura, com a assinatura de um contrato que define o programa, as responsabilidades de cada parte e as metas que deverão ser alcançadas. Dependendo da regulamentação da cidade ou do estado, as parcerias podem ser contratadas para período de 1 ou 2 anos, renováveis até 5 anos. Um exemplo são as lonas culturais da cidade do Rio de Janeiro, geridas em parceria entre organizações da sociedade civil, selecionadas via MIROSC, e a Secretaria Municipal de Cultura. Já no ambiente privado, os mantenedores, em geral, são grandes empresas que mantêm um espaço cultural próprio ou vinculado à sua identidade corporativa, muito comum entre as instituições bancárias, ou que financiam a manutenção de instituições culturais parceiras. Em geral, a manutenção desses equipamentos culturais ocorre por meio de aporte de recursos próprios da empresa ou por meio de mecanismos das leis de incentivo, e já a gente vai falar sobre isso. Algumas vezes, os recursos do mantenedor são suficientes para garantir apenas a manutenção básica do equipamento, deixando para a equipe da instituição cultural a responsabilidade de viabilizar os demais recursos necessários para a realização da sua programação. Um exemplo bastante conhecido de mantenedora privada é a empresa Oi, que mantém o Centro Cultural Oi Futuro na cidade do Rio de Janeiro. Foto de um prédio de 3 andares com 4 grandes janelas em arco no térreo. A porta de entrada fica à direita. Texto, tópico 3, captação de recursos externos. Como já vimos antes, muitas vezes, para garantir o pleno funcionamento do equipamento cultural, é necessário conseguir recursos externos, captando dinheiro com parceiros públicos e privados. Relacionamos aqui as 3 principais estratégias que os equipamentos culturais utilizam para a captação de recursos externos: patrocínios, editais e emendas parlamentares. Texto: patrocínios. Quando ouvimos a expressão captação de recursos no ambiente da cultura, nos vem à mente o patrocínio cultural. De modo simples e objetivo, podemos classificar o patrocínio cultural de 2 formas: o direto e o indireto, ou o direto e o incentivado. Patrocínio direto. O patrocínio direto é o mais antigo mecanismo de apoio e fomento à cultura. Historicamente conhecido como mecenato, ocorre quando o patrocinador transfere diretamente o recurso financeiro para a conta da instituição cultural ou do artista. Nesse caso, existe um contrato direto entre o patrocinador e o centro cultural, por exemplo. Esse contrato pode estabelecer contrapartidas ou não. Como é um contrato direto, pode ser um patrocínio para uma atividade ou ação específica, por exemplo, para um show, para uma peça de teatro ou para uma exposição, ou para a própria manutenção do equipamento cultural. Um exemplo disso é o naming rights, que acontece quando o equipamento cultural adota o nome da empresa patrocinadora. Ocorre, por exemplo, com o Quilômetros de Vantagens Hall, o Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro. Texto: patrocínio indireto ou incentivado. O modelo de patrocínio indireto surge no Brasil no final dos anos 80, quando aparecem os primeiros mecanismos de incentivo à cultura. Ocorre quando o patrocinador realiza a transferência dos recursos financeiros por meio de uma lei de incentivo fiscal à cultura, podendo, com isso, custear a manutenção ou a programação do equipamento. A mais conhecida das leis é a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, criada em 1991. Vários estados, como o caso do Rio de Janeiro, possuem também suas leis estaduais de incentivo à cultura, muitas vezes conhecida como Lei do ICMS, porque o incentivo é concedido à empresa sobre o ICMS que ela terá que pagar.
E algumas cidades possuem uma lei municipal de incentivo à cultura, como a cidade do Rio e Niterói, conhecida por Lei do ISS. No caso das leis de incentivo, cada uma tem uma regra própria, mas, em geral, elas permitem que parte do recurso investido pelo patrocinador no projeto cultural possa ser abatido do imposto que ele, o patrocinador, tem a pagar. As leis de incentivo à cultura foram criadas com o intuito de estimular a prática de patrocínio em cultura pelas empresas privadas do país. Também no caso das leis de incentivo, o patrocínio pode ser realizado tanto para a programação artística cultural, quanto para a manutenção do equipamento cultural. Esses casos de custeio e manutenção do equipamento cultural costumam ser feitos por meio da formatação de um plano anual, que funciona mais ou menos como um projeto cultural, mas tem a duração de 1 ou mais ciclos de 12 meses e pode envolver, além dos custos referentes à programação cultural, também os custos de manutenção do equipamento. Mas atenção! A possibilidade de apresentar um projeto de plano anual à Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, está bastante restrita desde 2021, devido ao Decreto 10.755, sendo permitido o seu uso praticamente para apenas museus públicos, instituições voltadas ao patrimônio material e imaterial ou ações formativas em cultura. Aliás, muito se tem falado da Lei Rouanet e da política de fomento à cultura em geral nos últimos anos. E muita gente atacando a lei sem entender de fato para que ela serve e como funciona. Texto. Você sabe como funciona a Lei Rouanet? Então, deixa eu falar um pouco sobre isso, sobre como funciona a Lei Rouanet. Ao submeter um projeto à lei, por meio do sistema SALIC, no site do Ministério da Cultura, ele passará pela análise de especialistas, os pareceristas, que vão avaliar se, de fato, se trata de um projeto cultural e se o orçamento apresentado está dentro do padrão de custos para o local onde será realizado o projeto. Depois, se tiver o aval dos especialistas, o projeto é submetido à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC, que vai aprová-lo ou não. O interessante aqui é que não tem qualquer avaliação estética nesse processo. O projeto não é avaliado do ponto de vista conceitual, discricionário, mas sim de sua capacidade de realização. Só então, com a aprovação da CNIC, o projeto é deferido e o proponente poderá captar os recursos junto a empresas e pessoas físicas. Ou seja, a aprovação do projeto não garante necessariamente a obtenção de dinheiro. É necessário envolver patrocinadores que investirão dinheiro por meio da renúncia fiscal para a execução do projeto. Os patrocinadores podem ser pessoas jurídicas, empresas ou pessoas físicas, que irão depositar dinheiro na conta do projeto e, em troca, terão abatimento nos impostos que terão que pagar. Você sabia que as leis de incentivo à cultura de algumas cidades permitem o desconto no IPTU devido? Isso possibilita, por exemplo, que vários moradores de uma cidade possam apoiar um projeto cultural. Esse é um campo pouco explorado, o patrocínio da pessoa física, tanto com IPTU quanto com imposto de renda. Especialmente para projetos de valores menores, essa pode ser uma estratégia interessante. Criar uma campanha de sensibilização da comunidade local para patrocinar os projetos da cidade e do equipamento de cultura, abatendo o imposto que pagará utilizando as leis de incentivo. Aliás, é importante destacar a importância das leis de incentivo para o desenvolvimento do setor criativo e cultural e da economia do país. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e publicada em 2018 indicou que para cada R$1 investido em atividade cultural por meio da Lei Rouanet, R$1,60 retorna à economia brasileira. Ou seja, o investimento que o país faz em cultura por meio do incentivo fiscal representa um ganho para o Brasil de 160%. Para além do fomento à cultura e às artes, a lei de incentivo contribui para o desenvolvimento econômico nacional. Texto. Editais. Sabemos que nem sempre é fácil para o equipamento cultural de menor porte ou instalado em território distante dos grandes centros urbanos conseguir captar recursos junto à iniciativa privada. Por isso, um outro mecanismo muito importante para a captação de recursos são os editais públicos, também conhecidos como chamamentos públicos. Existem editais de diferentes tipos, para diferentes propósitos, para determinado território, para determinado segmento artístico,
para programação, para infraestrutura e outras linhas. E os editais também podem ser lançados por instituições públicas ou privadas. Os editais públicos, em geral, podem apresentar linhas de apoio às atividades artísticas, à pesquisa, aos processos formativos, a obras e melhorias físicas, a aquisição de acervo e mesmo a manutenção de equipamentos ou grupos culturais pelo período de meses. Um exemplo é o FOCA, o Programa de Fomento à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que apresenta linhas diferentes para todos os tipos de projetos. Desde o ano passado, o FOCA inseriu uma linha específica para a manutenção de equipamentos culturais. Texto: Dicas. Uma dica importante é estar atento ao anúncio de novos editais, que são sempre bastante divulgados nas redes sociais. Também existem editais lançados por instâncias privadas. Algumas empresas realizam editais ou chamadas públicas para receberem projetos para patrocínio. Em geral, esses editais são voltados ao apoio a exposições, espetáculos, produção de filmes ou processos formativos em arte e cultura. Um exemplo é o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, atualmente o maior programa privado de investimento em cultura do Brasil. E outra dica: seja conciso, claro e objetivo na apresentação e na defesa da sua ideia. Lembre-se que seu projeto será avaliado por pessoas que analisarão muitos outros projetos. Se a sua proposta estiver confusa ou muito prolixa, o avaliador pode ter dificuldade de entender o que você quis dizer, por melhor que seja a sua ideia, e dará mais valor a outra proposta, mais clara e mais concisa. Por isso, na hora de elaborar um projeto, menos é mais. Aliás, nunca deixe para inscrever seu projeto no último momento. Principalmente hoje em dia, quando a maior parte dos editais tem as suas inscrições realizadas por meio da internet, no momento final sempre tem congestionamento de inscrições. A chance do sistema cair, travar é grande. Então se planeje e faça sua inscrição com bastante antecedência. Texto: Emendas parlamentares. Uma terceira estratégia de captação, e essa voltada especificamente para as instituições públicas ou reconhecidas como CIP, é as emendas parlamentares ao orçamento. As emendas parlamentares são uma ferramenta que os legisladores, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores têm para adicionar ao orçamento público recursos específicos para políticas e programas que eles acham importantes. Eles podem adicionar ao orçamento um valor maior para as atividades culturais do equipamento ou um recurso para a obra que o espaço precisa, por exemplo. Todo final do ano, em geral em meados do segundo semestre, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras enviam aos poderes legislativos a proposta de lei orçamentária anual, conhecida por sua sigla LOA. É ali onde estão os valores que serão destinados no ano seguinte a cada órgão, a cada programa que o governo irá realizar. Se você é gestor de um equipamento gerido pela administração pública ou uma instituição reconhecida como CIP, deve ficar atento a conversas com os parlamentares para garantir os recursos adequados para a manutenção e a programação do equipamento cultural no próximo ano. Texto: Outras estratégias para a captação e geração de recursos externos. Os patrocínios, os editais e as emendas parlamentares são os três principais mecanismos de captação de recursos para as instituições e equipamentos culturais. Mas, além destes, ou melhor, de maneira coordenada com esses instrumentos, apontamos algumas estratégias que podem ajudar a captar e a gerar outros recursos financeiros. Associação de amigos. Todo mundo já escutou falar em associação de amigos. Elas surgem como uma estratégia para mobilizar lideranças da comunidade para se envolverem e apoiarem o equipamento cultural. É mais comum com museus e algumas casas de cultura, mas podem existir em qualquer espaço cultural. Uma associação de amigos é normalmente uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, mas pode apresentar diferentes formatos e institucionalidades. Algumas são formalizadas com CNPJ, outras são informais. A Associação de Amigos é também uma instituição de apoio estratégico e operacional. Como os órgãos da administração pública direta, as secretarias de cultura, por exemplo, não podem captar recursos via leis de incentivo, e, portanto, se o equipamento cultural for um departamento da administração direta, ele não poderá captar recursos em leis de incentivo, as associações de amigos podem cumprir esse papel, de propor projetos e arrecadar recursos que serão investidos no espaço cultural. Por isso, o
O ideal é que elas sejam formalizadas e que tenham em seu estatuto social a descrição de seu objetivo: apoiar a instituição cultural da qual representa os amigos. Também é fundamental que adote todas as práticas de transparência na gestão dos recursos, especialmente se estiver atuando em parceria com o equipamento cultural público. Para além da função operacional, a associação de amigos é, sobretudo, um ambiente de governança, onde se encontram pessoas que exercem uma boa liderança na comunidade ou em seu meio profissional, que podem ajudar a gestão do equipamento cultural, fazendo uma articulação com a sociedade, com o empresariado e com a gestão pública para atrair novos projetos e recursos. Por exemplo, na associação de amigos pode estar um empresário respeitado na cidade que pode mobilizar e sensibilizar outros empresários a patrocinarem, via lei de incentivo ou mesmo de modo direto, os projetos e atividades do equipamento cultural. Ou pode estar uma liderança política importante que venha ajudar na relação com o poder público para garantir recursos como emendas parlamentares ou a aprovação de orçamento maior, caso seja um equipamento público. O ideal é que a associação seja composta por pessoas de diferentes campos de articulação, pessoas que podem criar novos canais de interlocução com setores que sejam estratégicos para garantir o apoio que o equipamento cultural precisa. É importante que seja uma instância que permita ampliar a rede de apoio ao equipamento cultural. Uma das mais atuantes associações de amigos, por exemplo, é a do Museu Imperial de Petrópolis, que colabora com a captação de recursos e mesmo com a aquisição de acervo para o museu. Texto: locação de espaços. Uma outra estratégia muito utilizada pelos espaços culturais, principalmente aqueles que funcionam em edifícios históricos ou com arquitetura icônica, é a locação de parte de seus espaços para eventos. Como exemplo de atividades, a gente pode destacar o uso de espaços como auditórios, salas amplas, pátios e jardins para eventos corporativos, fotos de formatura, filmagem ou fotografia de campanhas publicitárias, desfiles de moda, cursos privados e, se houver estrutura, atividades festivas particulares como casamentos. O principal ativo aqui é a perspectiva de exclusividade que o parceiro comercial terá ao realizar seu evento em ambiente conhecido pela qualidade de sua programação cultural. Por isso, é fundamental que haja critérios bem definidos sobre quais eventos podem acontecer no espaço, sobre a política de valores e as áreas disponíveis para locação, para que ele não se transforme em mais uma casa de festas e perca o atrativo de ser único. É sempre importante considerar que o evento privado não atrapalhe o funcionamento do equipamento cultural ou interfira em suas atividades artísticas. Instituições culturais de diferentes portes em todo o mundo lançam mão dessa estratégia, seja alugando espaço para eventos alheios à atividade do equipamento ou realizando eventos para captação de recursos para a própria instituição. Um exemplo são os jantares de adesão que muitos museus realizam para arrecadar fundos. Duas possibilidades que se discutiu no Brasil nos últimos anos em relação a possibilidades de financiamento, particularmente para museus, né? Uma foi a sugestão de criação de uma agência de fomento específico para os museus no Brasil inteiro, que receberiam recursos carimbados de orçamentos públicos e que garantiriam não só os recursos necessários para o funcionamento dos museus, mas como a capacidade de planejamento a médio e longo prazo desses museus, tendo a certeza de que esses fundos receberiam os recursos necessários para a sua atividade no próximo ano e no outro ano e no outro ano. Uma outra possibilidade interessante que foi discutida, isso na regulamentação da Lei Rouanet, era a criação de uma espécie de fundo onde, ao invés de você investir os recursos, né, o patrocínio num projeto específico, você investiria nessa bolsa. Né? E essa bolsa, a partir de um conselho, de um processo deliberativo, escolheria efetivamente que projetos seriam financiados. O interessante aqui é que isso possibilita a participação de uma quantidade maior de pequenos patrocinadores, principalmente de pessoas físicas, né? Que vão utilizar o seu imposto de renda e muitas vezes elas não conseguem acessar ou identificar que projetos elas vão financiar, elas aplicariam o seu recurso, elas teriam a sua isenção para uma bolsa que depois seria investido, um fundo que depois, para onde depois haveria um investimento em projetos culturais. Isso é interessante principalmente
para os pequenos projetos, para os pequenos produtores e para os projetos que ocorrem longe dos grandes centros urbanos, especialmente do eixo Rio-São Paulo, onde está a maior parte dos investimentos. Texto: considerações finais. Ao longo desta videoaula, apresentamos um resumo com os principais tópicos sobre os mecanismos de fomento e financiamento a equipamentos culturais, como funcionam e as principais estratégias utilizadas por instituições culturais no país. Não há mágica. Qualquer que seja a estratégia que você adote, só surtirá efeito se houver entrosamento da instituição cultural com a comunidade em que está inserida. É fundamental a relação com os atores locais de sua cidade, de seu bairro, de sua região. Que as lideranças, os gestores públicos, os empresários, artistas e os profissionais da cultura tenham um senso de pertencimento desse espaço cultural. Isso gera a legitimidade e a força política para que seu plano de captação de recursos ou de geração de novas receitas seja um sucesso. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Esperamos que tenham aproveitado e estamos à disposição para dúvidas e conversas. Um abraço. Créditos: Polos Hub. Coordenação geral: Rafaela Zanetti. Produção executiva: Mani Pereira. Produção de conteúdo: Júlia Baker. Produção executiva: Danilo Greco. Equipe do Rio Filmes. Diretor: Pedro Serra. Imagens: Ricardo Canário. Áudio: Juliana Nicolini. Assistente de direção: Paula Capello. Edição: Rafael Lima. Videografismo: Fares Iagnan. Tradução de Libras: JDL Traduções. Audiodescrição: Sonderi. Fotógrafo de cena: Stills: Rafael Correia. Equipamentos audiovisuais: Yuli. Tradução e legendagem: Dispositiva. Logo: Polos Hub.